Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, cujo tópico é determinação da diferença de temperatura média logarítmica, que representa para nós uma média a ser adotada na representação e no cálculo, dimensionamento de trocadores de calor. Lembrando que na equação de dimensionamento de trocadores de calor que nós adotamos é a famosa Q igual a U a delta T. Certo? Onde aqui eu tenho o nosso coeficiente global de troca térmica, que nós vimos na aula passada, que está relacionado com o somatório das resistências, né? E depende de toda a geometria do nosso equipamento, da condição que você opera, das propriedades dos fluidos e tudo mais, envolvidos na troca térmica. Temos aqui a área de troca térmica, que falamos bastante também numa das aulas anteriores, onde essa área é o nosso famoso 2πrL, onde esse raio está relacionado ao raio do tubo que separa os dois fluidos. Então é uma troca de calor de contato indireto. Então aqui nós temos uma situação dessa. Nós temos aqui um trocador de calor que pode ser com corrente ou pode ser correntes paralelas ou contra corrente, e são dois tubos concêntricos e o tubo interno, e eu tenho então o fluido A escoando no meu tubo interno e o fluido B escoando no meu tubo externo. Então se dá um contato indireto através dessa parede aqui. Então, quando eu falo em 2πrL, eu estou me referindo ao raio dessa tubulação. Obviamente que esse tubo pode ter uma espessura, que é uma espessura não desprezível, e que nessas situações você tem que determinar se esse raio é o raio interno ou se esse raio é o raio externo. Ou o problema fala para você, e se não disser nada, você considera o raio externo como padronizado, assim como mencionado em aula anterior. Então, nós sabemos, e vamos, na verdade, nós identificamos como calcular o U para o tubo duplo, mas existe uma série de outras configurações e combinações possíveis, e nós vamos ver como determinar esse valor de U, determinando a partir dos seus componentes. Então, nós vimos aqui, por exemplo, que nós temos uma resistência advectiva ou convectiva no fluido externo, temos a mesma para o fluido A e temos aqui uma por condução na parede desse tubo. Então, será possível nós determinarmos os valores dessas três resistências e a partir daí achar o valor do U, que seria o U limpo, que somado às resistências por incrustação é possível nós identificarmos o valor do U sujo, que deve ser aquele empregado no cálculo do dimensionamento do trocador de calor. Pois bem, sabemos então de onde vem esse U, sabemos de onde vem esse A. O valor do calor ele pode ser obtido a partir de um balanço térmico em qualquer uma das duas correntes, fazendo o MC delta T, seja esse para a corrente fria, seja esse para a corrente quente, onde eu tenho uma igualdade, o calor perdido pelo quente é igual ao calor recebido pelo frio, dentro da hipótese de idealidade, em que o que um ganha o outro perde, no sentido que não tenho ganho nem perda para as vizinhanças. Da mesma forma, então, eu tenho que definir agora o valor de ΔT. Por que eu tenho que definir um valor de ΔT? No desenvolvimento da equação, na verdade, da determinação do parâmetro do coeficiente global de troca térmica, nós utilizamos uma situação em que o fluido A e o fluido B estavam aqui, eu tinha uma temperatura de A e tinha uma temperatura de B. Pode ser, por exemplo, que o fluido A seja uma temperatura maior que a do fluido B, então tem um TA menos TB, com uma diferença de potencial térmico responsável, na verdade, pela transferência de calor do fluido A para o fluido B. Ocorre, se eu olho exatamente na entrada, e se eu puder então representar a partir de um gráfico de temperatura versus área de troca térmica, que no fundo eu estou caminhando ao longo do comprimento do meu trocador de calor, de raio fixo, então eu posso verificar que a temperatura do fluido quente quando entrou aqui, considerando o fluido A, por exemplo, e aqui a temperatura do fluido frio, lá no terminal 2, e aqui eu tenho o terminal 1. Da mesma forma, o fluido frio entrando do lado 2, uma temperatura TF2, e saindo aqui do lado 1, numa temperatura TF1. Isso aqui seria então um perfil que eu tenho, qual seriam os valores de temperatura ao longo do meu trocador de calor. Se eu pudesse então colocar vários anemômetros, sensores de temperatura ao longo do meu trocador de calor, e para cada incremento de comprimento, que representa um incremento de área, eu pudesse pegar um ponto com a temperatura correspondente, eu teria isso aqui para o fluido A. Da mesma forma, eu teria isso aqui para o fluido B, se eu estivesse coletando informações do fluido B ao longo do seu caminho. Então, eu consigo gerar essa. Ocorre que do lado 1, eu tenho uma diferença de temperatura entre o terminal o quente e o frio, na verdade, entre o fluido quente e o frio no terminal quente, que seria isso aqui, um ΔT1, e teria uma diferença de temperatura lá no terminal frio, que é o 2,
entre o fluido quente e o fluido frio, que seria um ΔT2. No entanto, qual seria a diferença de temperatura em qualquer outra posição do meu trocador de calor? E qual deve ser a diferença de temperatura que eu vou adotar no cálculo, já que o U é global, significa que ele considera todas as resistências que eu tenho para sair de A até B. Essa área considera a área total do meu trocador de calor, portanto, todo o comprimento do trocador de calor. Não é uma fatia só, não é um pedaço apenas do meu trocador de calor, não é uma seção, não é nem a entrada, nem a saída, nem uma outra posição específica do trocador de calor. Então, qual o ΔT que vai representar todo esse caminho da temperatura quente e todo esse caminho da temperatura fria, de maneira que ele seja representativo, me fornecer um dimensionamento, uma determinação de área que seja adequada para promover aquela diferença de troca térmica que eu desejo. Se eu penso, por exemplo, no dimensionamento do trocador de calor. O mesmo que eu falei para o contracorrente, vale para o concorrente. A diferença é que no concorrente o fluido A e o fluido B estão entrando do mesmo lado. Tanto o quente quanto o frio entram do lado 1 e deixam o trocador de calor no lado 2. Portanto, eles caminham em mesmo sentido, concorrente ou paralelo. Então, eu tenho um ΔT1 do lado 1 e tenho um ΔT2 do lado 2. Pode ser que eles estejam entrando nas mesmas temperaturas e operando só com sentidos opostos das correntes. A eficiência do trocador de calor, nós vamos ver, ela muda bastante. Mas o objetivo dessa aula de hoje é identificar qual é a diferença de temperatura que será responsável por representar uma média da diferença de temperatura que esses fluidos, a qual esses fluidos estão submetidos desde a entrada até a saída das duas correntes. A diferença de temperatura, nós vamos ver nessa aula agora, que é a diferença média logarítmica de temperatura, e que você deve saber de cor qual o valor da expressão que vai representar a diferença de temperatura média logarítmica. Então vamos agora aqui ao gráfico. Estou reproduzindo aquele gráfico novamente, só que agora eu tenho aqui representado um DQ. Ou seja, eu vou pegar uma fatia infinitesimal, estou dando um zoom aqui. Vamos considerar então que eu tenho uma fatia infinitesimal. É como se eu tivesse então um 2πr dl, onde ao invés de eu trabalhar com dl, eu vou trabalhar aqui representando isso como sendo um dA. E nesse dA eu tenho uma troca de calor dQ. E vou ter corrente, eu vou ter uma temperatura quente aqui e uma temperatura quente aqui. É como se eu pegasse o meu trocador de calor aqui, ó, e reduzisse ele a uma fatia, onde ao invés de eu ter toda a área do meu trocador de calor, eu estou pegando um dA. Aqui eu tinha uma temperatura de entrada do fluido quente e uma temperatura de saída do fluido frio. Esse 1 passa a ser exatamente aqui e o 2 passa a ser aqui. Então eu vou ilustrar dessa forma aqui o desenvolvimento do meu cálculo, certo? Eu posso dizer então, primeiras hipóteses importantes é que tanto a vazão do fluido quente quanto a vazão do fluido frio são constantes. Elas são constantes. Tenho ainda que as perdas de energia são desprezíveis. Perda de calor no caso aqui, né? Então, o calor que o fluido quente perde é igual ao calor que o fluido frio recebe. Vou considerar ainda que o calor específico do fluido quente, assim como o calor específico do fluido frio, são constantes. O primeiro balanço que a gente faz, um balanço óbvio, é o balanço nas correntes. Então, na prática, quando eu digo que o calor que um ganha é igual ao que o outro perde, e considerando tanto isso quanto isso fixo, eu posso dizer então que eu tenho um dQ como sendo um mQCQ, diferença de temperatura do quente, certo? Então eu tenho um dt do fluido quente. Da mesma forma, eu posso falar que eu tenho também um dQ aplicado, ou seja, estou fazendo um balanço quente aqui, que está perdendo, por isso o sinal é negativo, e aqui eu tenho um sinal positivo para o fluido frio, que recebe calor perdido pelo fluido quente. Então eu sei que existe uma igualdade aqui. Eu sei que o calor que o quente perde é igual ao que o frio recebe. Eu posso dizer ainda que o meu dt do fluido quente é igual ao menos dq sobre um m do quente c do quente. Da mesma forma que o dt do frio é igual a um dq um m do frio, c do frio. Então não tem nenhum segredo por enquanto, só estou escrevendo aqui
balanço de energia para o fluido quente, para o fluido frio, e sei que o calor que um perde é que o outro ganha, e vamos então seguir o desenvolvimento da nossa equação. Então esse balanço térmico é na corrente, estou fazendo o balanço no fluido quente, e aqui eu estou fazendo o balanço no fluido frio. Eu posso fazer entre as correntes, e aí surge então o conceito de coeficiente global de troca térmica. Então se eu, ao invés de olhar para o fluido A, ou olhar para o fluido B especificamente, fazendo o balanço em A, fazendo em B, eu olhar o calor que sai de A e vai para B, né, com todas as resistências que tem de A até B, eu posso então expressar isso de uma outra forma. Eu posso dizer, por exemplo, que dQ é igual a temperatura do fluido quente menos temperatura do fluido frio, dA. Então aqui eu estou pegando um balanço que eu estou olhando do fluido quente para o fluido frio. Então estou saindo de A para B. Portanto, não é um balanço no fluido A ou no fluido B. O fluido A transferindo para o fluido B. Todo esse caminho, todas as particularidades que existem, né, associadas a essa resistência, esse caminho está embutido no termo U, que é o coeficiente global de troca térmica. Isso se dá num dA, porque eu estou olhando especificamente para esse pedacinho aqui de trocador de calor, né? Então é só uma fatia aqui, dA. Da mesma forma, então, nós podemos continuar o desenvolvimento da nossa equação, onde a gente sabe o seguinte, que T de quente menos T de frio é igual, portanto, um dQ sobre U dA. Simplesmente peguei essa equação aqui e isolei esse termo nessa equação. Esse termo está aqui, chego nessa expressão aqui. No entanto, eu sei que o D de T quente menos o D de T frio é igual ao D de T quente menos T frio. Mas eu acabei de gerar uma equação para T quente menos T frio. Então nós temos essa expressão aqui, e onde nós sabemos que dt quente vale isso e dt frio vale isso. Portanto, quando eu faço dt quente menos dt frio, eu obtenho a seguinte expressão. Eu vou obter aqui o meu menos dq vezes 1 sobre m quente, c quente, mais 1 sobre m frio, c frio. Mas eu sei ainda que dessa expressão aqui escrita, que eu posso melhorar isso. Por quê? Porque eu tenho uma relação aqui de U, dA, T quente menos T frio. E isso é o próprio dQ. Então, posso substituir isso aqui no lugar do meu dQ. Ao fazer isso, eu obtenho a seguinte expressão. dt quente menos T frio vai ser igual a menos U dA 1 sobre m quente C quente mais 1 sobre m frio C frio, certo? Então estou substituindo essa expressão aqui no valor de dQ. Só que eu tenho aqui esse termo, T quente menos T frio. Ao invés de eu escrever T quente menos T frio aqui, ó, T quente menos T frio aqui, eu já vou colocar essa expressão aqui, ó. Já escrevo aqui. Então vai ficar T quente menos T frio. Então essa é a expressão final que a gente chega. Mas eu não quero uma expressão dessa forma aqui, né? Veja bem, eu não quero um balanço aplicado a um dAzinho. Eu quero o balanço aplicado ao trocador de calor. Então eu quero integrar isso aqui. Exatamente nesse sentido que nós vamos chegar na expressão seguinte. Né? Quando eu faço a integração disso aqui eu tenho como se fosse então, aqui é equivalente a um dA sobre A. Nós sabemos o resultado disso, né? Que vai dar o ln de A. E nós sabemos que, nesse caso, ele vai, ainda que seja um infinitésimo aqui, mas no meu trocador de calor, que nós mostramos lá em cima, eu tinha o lado 1 e o lado 2. Então, quando eu fizer a integral aqui, eu vou de 1 até 2. Certo? Lembrando que eu estou fazendo para o caso de correntes paralelas. Então, tanto o quente quanto o frio entram do lado 1 e saem do lado 2. Pois bem, então vamos resolver essa integral. Essa integral aqui vai dar então para nós ln de
TQ2 menos TF2, isso aqui sob T quente 1 menos T frio 1. Então, basicamente, ele está falando para nós aqui que isso aqui é a diferença de temperatura 2, isso aqui é a diferença de temperatura 1. Ou seja, a diferença de temperatura no terminal 2 e a diferença de temperatura no terminal 1. E isso vai ser igual, então, esse lado, que vai dar, fazendo a integral também aqui em dA. Então, isso aqui vai virar menos U. O dA vira A, obviamente. 1 sobre M quente, C quente, isso aqui é vazão máxima, mais 1 sobre M frio, C frio. Ótimo. Agora eu chego então numa expressão que eu posso melhorar ainda a forma de escrever, já que eu sei, já foi mostrado lá em cima, nós já sabemos, né, que o M quente, C quente é igual a calor, ou calor dividido por T quente 1 menos T quente 2. Ou seja, esse é o balanço térmico na corrente quente. Fazendo o mesmo para a corrente fria, eu tenho M frio, C frio, que vai ser o mesmo calor, sobre a diferença de temperatura agora do fluido frio. O frio sai mais quente que entra, então é TF2 menos TF1. Desculpa, TF2 menos TF1, de tal sorte que eu posso então substituir essa expressão e essa expressão, portanto, substituir isso e substituir isso nessas equações, nessas dois elementos da equação acima. Ao fazer isso, nós chegamos então numa expressão final. Eu vou ficar assim, ó, ln de temperatura quente 2 menos temperatura fria 2 sobre temperatura quente 1 menos temperatura fria 1 vai ser igual U A, não tem o sinal negativo, vou sumir com esse negativo agora, por quê? Então tá aqui o termo A, eu vou substituir então essas duas expressões aqui, vai ficar A, no lugar de 1 sobre MQ CQ, eu vou substituir por essa expressão aqui, certo? Então ela vai ficar calor embaixo e em cima vai ficar escrito TQ1 menos TQ2. Isso mais calor. Em cima vai ficar TF2 menos TF1. Vem dessa expressão aqui. Ok? Então essa expressão nós obtivemos. E agora sim, porque o meu objetivo é escrever a minha equação toda para chegar na expressão final, que é igual a ΔT, porque é daqui que vem o dimensionamento do trocador de calor, e é essa diferença de temperatura que eu quero obter uma equação para ela, que represente essa diferença de temperatura. Então não posso ter na minha equação o desenvolvimento dela, por exemplo, as vazões ou os balanços individuais nas correntes. Eu tenho que olhar sempre o global, então entre as correntes. Agora sim eu cheguei numa expressão que me permite fazer isso. Então essa expressão aqui, então eu vou ficar assim, ó, que é igual a UA, que vai ter TQ2 menos TF2 menos TQ1 menos TF1. Isso aqui tudo sob ln de TQ2 menos TF2 sobre TQ1 menos TF1. Como que eu cheguei nessa expressão? Muito fácil, né? Você já acompanhou aqui. Olha só, aqui eu tinha TQ1 menos TQ2 e aqui eu tinha TF2 menos TF1. Porque eu estou no concorrente e o concorrente, lembrando, olha, saindo de 1 para 2, e esse é o meu terminal quente e esse é meu terminal frio. Então o quente é maior a temperatura do lado 1 e menor a temperatura do lado 2. O frio é menor a temperatura do lado 1 e maior a temperatura do lado 2. Por isso no quente nós temos TQ1 menos TQ2
E no frio nós temos TF2 menos TF1. Só recapitulando então, porque nós temos o concorrente ou correntes paralelas. O que mais que nós podemos dizer aqui então? Por que então que a minha equação estava aqui em cima? Olha, TQ1 menos TQ2. Simples, né, pessoal? Coloca esse Q para fora aqui, ó. Você ficaria assim, ó, UA sobre Q. Opa, vezes. E aqui dentro ia ficar TQ1 menos TQ2 mais TF2 menos TF1. Então eu reorganizei a forma de escrever isso. Escrevendo aqui, ó, TQ2 fica menos TQ2, certo? O menos com mais TF2. E aqui ficaria menos TF1 com mais TQ1. O contrário do que eu tenho aqui embaixo. A diferença é que aqui eu tinha menos UA, menos UA. E eu inverti os sinais aqui dentro, ficou mais UA. Tá certo? Então, exatamente por isso. Então, vamos lá. Ao final, se a gente observar isso aqui, ó. Eu vou então chamar Q igual a UA. Todo esse pacote é minha diferença de temperatura média. Portanto, nós concluímos que a diferença de temperatura média logarítmica para o trocador de calor com corrente ou correntes paralelas é igual a delta T2 menos delta T1 sobre ln de delta T2 sobre delta T1. Essa formulinha você vai ter que saber de cor para usar ao longo do curso no dimensionamento de trocador de calor. Fica como desafio você desenvolver essa mesma equação para o caso do contracorrente. São pouquíssimas alterações que têm que ser feitas, mas o resultado final da equação é o mesmo. Então a equação é a mesma? Sim, é uma única equação para a diferença de temperatura média logarítmica. O que vai mudar é o resultado do cálculo para o concorrente e para o contracorrente. Por quê? Porque no concorrente, as duas correntes entram do mesmo lado, saem do mesmo lado. No contracorrente, uma corrente entra de um lado, a outra entra do lado oposto. Se nós olharmos novamente na nossa figurinha acima, nós nos baseamos para desenvolver a equação, perceba que aqui no concorrente, eu tenho aqui um ΔT quente, ou ΔT1, e aqui eu tenho um ΔT frio, ou um ΔT2. Se eu inverto o lado que uma das correntes entra, os valores de ΔT vão alterar. Consequentemente, no meu cálculo Q, UA, ΔT, esse ΔT vai alterar. Nós vamos ver numa próxima aula que o ΔT para o contracorrente sempre vai ser um valor maior. Então, para se obter o mesmo calor trocado, ou a mesma troca térmica, eu posso trabalhar com uma área menor quando eu trabalho com contracorrente. Portanto, o contracorrente ele tem maior eficiência e permite que eu trabalhe com um trocador com uma área menor para obter a mesma eficiência, ok? Então esse foi o resumo dessa aula para a determinação da temperatura média logarítmica. Obrigado e até a próxima.